Bom dia, galerinha! Uma ótima semana aí, cheio de luz, cheio de paz, tá bom? Ó, são 8h32 agora da manhã dessa terça-feira linda e maravilhosa, chuvosa e gostosa. Hoje nós estamos aqui, ó, porque eu tô aqui meditando aqui na palavra de 1 Coríntios, capítulo 15, e tratando aqui das referências, né, daquele que iria vir para nos transformar o nosso interior, para que não sejamos tão corrompidos pelo nosso exterior, porque o nosso exterior ele é terrível, cara. Mas só que como nós estamos ouvindo aí nos últimos dias, as últimas semanas aí dos acontecimentos, carnaval, né, o apocalipse ali pregado pela mulher lá que estava falando com a Ivete Sangalo, e aí deu que falar sobre o arrebatamento, né? Então a gente tem que ler. Temos que ler para que nós possamos entender de fato os mistérios revelados dentro do livro para um povo tão disperso, para um povo que era um povo exclusivamente de Deus. E aí a gente vai estar entendendo certas referências, tá bom? Porque muita gente aprendeu dentro das igrejas, chamadas igrejas, porque nunca foram igreja. Igrejas são pessoas, são vidas, são tabernáculos vivos do Deus Altíssimo. E Deus se faz presente em nós dessa maneira, como ele falou lá no capítulo de João, se eu não me engano, capítulo 16, né? Eu vou, não, 16 não, capítulo 14. Eu vou, mas não deixarei vocês órfãos. Eu voltarei outra vez com o Pai e farei em vós a minha morada. Para os filhos, Jesus ia voltar de que maneira e como que ele voltou para mim e para você hoje. Tá? A gente tem que entender essas coisas. Então tá lá, Mateus 14. Não deixarei órfãos, voltarei outra vez e farei em vós a minha morada, eu e o Pai. Então, dessa forma, Deus habita dentro de mim, dentro de você, dentro de cada um de nós. Então, aquele que habita, ele não pode voltar, porque não se trata mais fisicamente, mas de entendimento, de espírito. E no meu espírito ele se faz presente, porque essa foi a promessa que ele deixou em capítulo 14 de João. Então a gente tem que aprender, meu irmão. Muitos crentes morreram acreditando que Jesus ia voltar. Muitos crentes pregaram que Jesus ia voltar, morreram e não viram a sua vinda. E de fato não viveram unido na união perfeita e plena do Pai sob o Espírito dele. Isso que é triste. E muitos que estão aí hoje dentro das igrejas, chamadas igrejas de pedra, também vão morrer e não vai ver Jesus voltar. Não vai ver Jesus voltando no cumprimento da sua palavra ali, porque eles não entendem. Tinha duas manifestações de Jesus voltar. Uma era para os filhos, e ele voltaria e faria em nós a sua morada, como ele já habita dentro de cada um de nós. Então, para nós, ele já voltou nessa plenitude. E outra forma dele voltar era voltando no seu poder e glória, destruindo a Jerusalém, como aconteceu no ano 70. Ele, usando o próprio general Tito, ele sendo Tito na terra, ele entra e devasta Jerusalém. Ele acaba ali destruindo o sacerdócio, ele acaba destruindo o templo. E o templo hoje, meus irmãos, não existe mais. Então hoje as igrejas estão pregando falácias, futurizando o livro de coisas que já aconteceu. É triste, é uma calamidade na vida daqueles que ouvem umas porcaria dessa. Vamos comparar dentro do livro. Mas aqui o assunto aqui hoje nós vamos falar do arrebatamento. O que era ser arrebatado? A palavra arrebatado dentro da Bíblia é tomado de uma ambiência para outro, tirado de um lugar para outro, tirado de um estado de consciência para outro. Entendeu? Esse era o arrebatamento na qual Paulo estava pregando, estava anunciando no dia deles. Né? Porque o povo não acreditava que Cristo tinha sido ressuscitado. E se ele não ressuscitou, então era vã a pregação de Paulo e dos demais ali que estavam pregando esses assuntos.
Mas a palavra é clara. Lá no capítulo 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 16, está escrito aqui, ó, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis no vosso pecado. Está vendo, meus irmãos? Por quê? Eles iam permanecer no pecado. Porque se Cristo não ressuscitou, Cristo não aniquilou a lei. E a força do pecado aqui era a lei, tá? A gente vai estar entendendo isso aqui melhor. Então, eles estavam saindo de um estado que a mente deles estavam em pecado, estavam em destruição, estavam sem Deus, não estavam vivendo o reino do céu. Os sacerdócios não vivia, não entraria no reino e também não queria deixar o povo entrar. Mas Jesus deu uma boa de uma lição para eles, né? Mas, infelizmente, eles nunca acreditaram. Como muitos judeus hoje também não acreditam, mas vai fazer o quê, né? Eles não têm a história do Cristo na Torá, né? Então a gente tem que entender que para eles ali é uma falta de entendimento. Eu estou no salão aqui, tem que ficar de olho aqui quando as pessoas chegarem, né? Então está escrito, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Tu está vendo, meu irmão? Quem dormiram em Cristo? Quem já morreram mesmo, quem já tinham partido esperando, porque todos eles ali estavam esperando a promessa de Deus, a promessa do Pai. Todos eles estavam esperando, né? Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito a primícia dos que dormem. Que maravilha entender isso daqui, né, meu irmão? Quem tinha que ser o primeiro a ressuscitar? Cristo. Ele era a primícia, ele ia ser o primeiro a ser levantado dos mortos. A morte não ia ter mais domínio sobre a vida dele, porque ele venceu a morte. E também a morte não teria mais domínio sobre as nossas vidas, porque a morte ela foi destruída, ela foi aniquilada. Porque assim como a morte veio por um homem, que era Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, o Cristo. Está entendendo, meus irmãos? Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado era a morte. Quando que isso aqui aconteceu, meus irmãos? Isso aqui aconteceu na destruição do templo. Quando acabou e Deus pôs fim ao sacerdócio. Quando o último sacerdote, que ele lia as leis e condenava e julgava seus irmãos com pena de morte de apedrejamento, Deus aniquilando ele, ninguém mais poderia matar seus irmãos. E aí eles passaram por vida, erravam, mas ninguém punia com morte mais. E aqui, para os judeus, sempre os judeus era para mostrar no físico, tá? Os judeus eles tinham as obras da lei para poder consertar eles no seu exterior. As coisas de Cristo aqui é no nosso interior. Tu tá entendendo? Que é diferente? As coisas de Moisés era para o exterior, para mostrar para eles, reprimir eles, recorrigir eles, né? Colocar eles sob uma doutrina, e eles nunca conseguiam. E eles sempre erravam, sempre falhavam, e muitas das vezes o sacerdote estava lá. E ele sendo apresentado ao sumo sacerdote, o sumo sacerdote tinha que mandar matar, apedrejar, porque o sumo sacerdote não poderia perdoar. E aí era a morte. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado era a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro, está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então,
Cristo, ele obedeceu e sujeitou a Deus até a morte, até o dia que ele ia ser estendido naquele madeiro, e o cumprimento foi ali. E ele também ali já estava sendo aniquilado a força no hábito espiritual. Ninguém podia mais julgar os seus irmãos espiritual, porque já estava defendido e rendido pelo Cristo, o Salvador do mundo. Mas o tabernáculo ainda estava de pé, então teve o tempo da dispensação. O tempo da dispensação pós-cruz até o templo cair. Esse tempo aqui, esse período, né, de Cristo até o templo, quem errasse na lei ainda era apresentado ao sumo sacerdote, que tinha que matar apedrejado. Mas no espiritual, aquele homem já não pagava mais por nenhum delito, um erro, né, crime que ele cometeu, porque já estava rendido e perdoado pelo nosso Salvador do mundo. De outra maneira, que farão os que batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batiza eles então pelos mortos? Porque estamos nós também a toda hora em perigo. Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem abati em Efésios contra as feras, que me aproveita isso? Seus mortos não ressuscitam? Comamos e bebemos, que amanhã morreremos. Não, vos enganei. A má conversação corrompe os bons costumes. Olha só. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Porque quando eles pecavam, meu irmão, como eles não tinham conhecimento que Deus já tinha perdoado, eles iam passar pelo sumo sacerdócio ali, e o sumo sacerdócio ia julgar eles, cara. E aí, o julgo ali era a morte. Ó, mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Aí nós estamos entrando já na ideia agora, né, do assunto do sumiço da humanidade aí. Arrebatamento, tá? Nós vamos estar entrando agora. Insensato. Que tu semeia não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeia, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão como de trigo. Ou de outra qualquer semente, mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, e outras carne dos peixes, e outras carne das aves. E há corpo celeste e corpo terrestre, mas uma é a glória do celeste e outra as duas terrestres. Ó. Uma é a glória do sol e a outra a glória da lua, e outra a glória da estrela. Porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também, ó, a ressurreição entre os mortos. Agora nós vai estar entrando aqui, tá bom? Pega aí. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitará incorruptível. Incorrupção. Meu irmão, todos nós cometemos delito pela nossa natureza adâmica, do primeiro Adão. Todos nós. Ninguém dessa terra está livre de cometer qualquer tipo de corrupção. No terreno, no exterior, é terrível. Você é corrupto, você é mau, você é fraudulento, você é enganoso, você mente, você deseja, você maquina, você tem inveja, você tem soberba, você tem arrogância, você tem ira, tem inveja, você tem o domínio próprio de vingança. Todos nós, todos. Por isso que Paulo fala, o mesmo mal que habita no meu irmão também habita em mim. Tá? Todos. Disso aqui ninguém escapa. Só que o nosso homem interior, o nosso homem interior, esse já foi absolvido, já foi lavado, já foi remido, já foi justificado, já foi selado. O segundo Adão, ele nos vivificou no espírito, nos abençoou, nos lavou, fez uma lavagem regeneradora pela sua unção, do seu poder e pela sua morte de cruz. E hoje nós estamos aqui perdoados. Nós estamos aqui em uma nova aliança, sem pecado, no meu interior.
E aqui Paulo está falando uma coisa muito maravilhosa. Semeia-se em ignomia e ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se o corpo natural, ressuscitará o corpo espiritual. O corpo terrestre, terreno, ele vai ter que partir, meu irmão. Essa matéria aqui um dia acaba. Só que quando essa matéria morrer, nasce o corpo espiritual. O corpo espiritual. E isso, eu já entendendo que dentro de mim há um corpo espiritual esperando o dia da minha morte, para que ele renasça. Eu já com esse entendimento, tá? Então, ó. E assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Lembra que o primeiro Adão lá no terreno, lá, ele morre e ele perde a essência do espírito com Deus? Aquele particular de estar unido com Deus, presente, Deus cuidando dele, ele se apartou. Mas o segundo Adão não, o segundo Adão trouxe de volta para o meu homem interior o jardim de Deus, a fragrância de Deus, a essência de Deus exalando sobre a nossa vida. Sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida dos irmãos na atualidade que Paulo estava falando isso daqui. Tu está entendendo? Mas não é o primeiro o espiritual, senão natural. Depois o espiritual. Sempre primeiro tem que ser o terreno. O que vem para cá é o terreno. O que vem para cá é matéria. Até que a matéria se revista daquilo que é incorruptível. Absorva as coisas do espiritual, meu. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Oh, glória! Isso aqui é maravilhoso, cara. A gente começa a separar nossa carne do nosso espírito. A nossa morte terrena, né, adeana, que vai para o Hades, da nossa vida espiritual, salva, liberta, justificada, selada para a vida eterna, e um dia vai estar com Deus, porque já não vai fazer mais parte dessa carne corrupta. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais também os terrestres, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Tá vendo? Ó, agora digo isto, irmãos. Ó, agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Agora entrou a ideia do arrebatamento. Seja arrebatado agora. Seja arrebatado, seja cheio de vigor, cheio de vida no seu espírito agora. Agora, mano, tem que entender isso aqui, meu irmão. Agora digo isto, irmão, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. E eis aqui vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ponto. E vamos estar aqui falando agora. Vamos lá. Suponhamos que Cristo morreu, ressuscitou dos mortos hoje, né? Ressuscitou os mortos, que a ideia era ele descer aos lugares mais sublimes da terra, pegar todos os espíritos e levar embora. E ali tem a argumentação e a afirmação dentro da palavra sobre isso, tá? Aí aconteceu. Cristo morreu. Matamos Jesus. Pá, lá na cruz. Matamos Jesus. E agora nós colocamos ele no sepulcro. Ele ressuscitou primeiro, como estava escrito. Primeiro era a primícia, Cristo. Depois os que dormiram em Cristo, os mortos. Aí Jesus já ressuscitou. Tudo bem, ok. Vamos dizer que foi hoje, porque isso já aconteceu. Só que hoje nós estamos vivos. Nós aqui estamos vivos. E aí, o que aconteceu com nós? O que aconteceu com a sua mente? Me fala aí. Aí tá aqui, ó. Mas, ó,
Eis aqui digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, todos no hábito espiritual, porque Cristo ele ressuscitou espírito, os mortos ressuscitou espírito, e nós estava tendo uma transformação no nosso espírito, mesmo vivo, ainda no terreno, esperando o dia da morte desse corpo corruptível. Mas a nossa consciência, aqui no caso da escrita, da leitura, Paulo já estava transformando o interior daqueles homens, trazendo eles para um bom entendimento. E aí eles estavam sendo arrebatados, tirado de uma ambiência para um outro estado de consciência, de sabedoria, de entendimento, uma lavagem emocional, uma lavagem tratando do seu homem interior, mostrando que o seu homem interior ele não é corruptível, ele está aí preparado para o dia que o Pai chamar. Isso é maravilhoso, ó. No momento, ó, no abrir e fechar de olhos, antes que a última trombeta toque, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Paulo colocando na posição quando ele está vivo, falando, nós seremos transformados no nosso homem interior. Por isso que ele está tratando desse assunto. Tu está entendendo o que está acontecendo aqui? O arrebatamento não é pessoa sumindo. Não tem isso dentro da Bíblia, que pessoas sumirão da terra. Não tem. Isso não existe. Nas falas de Paulo aqui, de capítulo 15 de 1 de Coríntios, não tem isso. Isso é falácia de demônios da igreja. Demônios porque é os opositores da boa mensagem, da boa fragrância de Deus. É por isso que eu falo demônio, porque não existe demônios. Demônios são vidas. Pessoas que não estão com a mesma mentalidade para o propósito. Estão indo de contra aquilo que Deus fez, aquilo que Deus já consagrou, já purificou, e fica falando que não. Esses são os opositores. Porque convém que isto que é corruptível, olha só, convém que isto que é corruptível, essa carne aqui, essa natureza humana, se revista da incorruptibilidade, que é isto que é mortal. Se revista, que isto que é mortal, se revista da imortabilidade. Isso aqui é mortal, vai morrer. Mas o meu homem interior, ele está imortal, ele não morre mais, porque a morte não tem mais domínio sobre ele. E ninguém mais pode matar o meu homem interior. Pode matar o meu exterior, mas o meu homem interior não. Eles, antes da cruz, eles estavam mortos, absolutamente mortos, sem nenhum entendimento. Eles não tinham esse entendimento após cruz. Paulo está pregando aqui após os acontecimentos da cruz, e ainda respeitando no tempo da parousa, porque o templo ainda não tinha sido destruído, né? Porque o último a ser aniquilado era a morte, era a lei, era o sacerdócio, aquele que julgava e matava os seus irmãos. Então aquele ali tinha que morrer ainda, né? Tinha que acabar, tinha que ser aniquilado por vez, por total. Aí depois dali não tinha mais sumo sacerdócio, tá? Mas aí nós vai estar entendendo para frente, entendeu? E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então propiciar a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Você está entendendo, meu irmão? Que no meu espírito isso aqui já se cumpriu? Que no meu terreno também isso aqui está se cumprindo? Se cumpriu? Porque esse corpo aqui não interessa para Deus, é corrupto, é terrível, é destruidor. Mas o meu homem interior, ele é regenerado, lavado, remido, foi sarado das feridas. As manchas que esse corpo mancharam o meu espírito, Cristo lavou com sangue na cruz. E hoje nós estamos revestidos das vestes brancas de Jesus no meu homem interior. E a morte já não tem mais domínio sobre esse homem interior. Quando o Pai chamar, essa carne cai, vai voltar para o pó, vai voltar para a sua natureza, vai voltar para a promessa que um dia Deus prometeu: do pó vieste, voltarás para lá, é para lá que eu tenho que ir. Mas dentro de você tem um homem interior.
um espírito que Deus aperfeiçoou para voltar para casa no dia que o Pai chamar. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Porque a morte já não tem mais domínio sobre a vida dos filhos de Deus. Daquele que Deus absorveu, perdoou, sarou, curou. Pelas suas chagas nós fomos sarados, fomos perdoados, fomos lavados, remidos, regenerados. Uma vez salvo para sempre no hábito espiritual. Isso aqui tem que ler, meu irmão. Tem que entender isso daqui. As igrejas estão matando a consciência da humanidade. Mas graças a Deus que nós, dá a vitória para o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas graças a Deus que nos dá a vitória para o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tu tá vendo, meu irmão, o que era o arrebatamento? Arrebatamento era num estado de consciência, num estado emocional, de você saber que dentro do seu interior você já foi revestido da incorrupção, da imortalidade. Você é imortal, você não morre mais no seu homem interior, ninguém pode matar. E aí, meu irmão? E aí? E isso aqui respeitando que Paulo estava falando lá. Eu trouxe ainda a analogia para os dias de hoje. E se nós estivesse vivo, como supostamente a igreja pega que Jesus vai voltar para esses acontecimentos aqui, como esses acontecimentos que se cumpriram ainda não se cumpriram na mente deles, vai chegar um tempo que Jesus vai voltar, vai morrer, vai descer, vai subir, ressuscitar, trazer os mortos de volta, né? E eles vão estar vivos, vendo tudo isso daqui. E aí, o que vai acontecer com ele? Como que eles vão ser transformados? Né? Como que eles vão ser transformados? E aí, meu irmão? Será que eles não morrerão mais nessa carne? Será que eles vão viver eternamente nessa carne? Não tem promessa de eternidade para a carne, meu irmão. Na Bíblia não tem eternidade para a carne, para a natureza humana. A natureza humana, ela já foi condenada à morte. Um dia vai morrer. E ó, quando Paulo pega uma sementinha, ele pega uma sementinha assim, né? E ele fala, é que eu não tenho nem uma árvore aqui, né? Tem ali, ó. Entendeu? Tem ali, ó, uma sementinha. Vamos dizer que eu posso pegar aqui, ó. Ó, tá vendo aqui? Ó, um buquê de rosas, né? Era uma semente. Mas para dar esse corpo maravilhoso, essas rosas bonitas, essas folhas, essas folhagens, essa semente, que um dia essa linda roseira, ela foi uma semente. Aquela semente teve que morrer para nascer essa coisa maravilhosa aqui, que todo mundo ama, dá um cheiro, dá de presente para as namoradas, para as mulheres, para as esposas, para as mães, né? Todas as mulheres gostam de ganhar rosas. E antes dessa rosa nascer, ela era uma sementinha. E Paulo está fazendo essa alusão sobre a nossa vida. Para essa árvore, para essa roseira nascer, essa semente tem que morrer. Para esse corpo espiritual nascer, esse corpo terreno tem que morrer. Tu está entendendo? Só que hoje, nós, os vivos, seremos transformados. Eu vivo, já tenho a transformação na minha mente, já tenho a transformação lapidada, sabendo que Cristo já fez e que o meu espírito está pronto. Por isso que Paulo fala, por mais que a tua carne ela desfaleça, ela caia, ela regrida, o seu espírito avança dia após dia, porque já estás perfeito, meu irmão. Mas para não ficar nas minhas palavras, agora nós vamos estar lendo aqui os acontecimentos que aconteceram, porque o livro de Mateus 27 nos esclarece, né, essas verdades, e aí nós temos que ler para o público, né, para o público tá lendo lá também na sua Bíblia. Lê aí Mateus, abre aí Mateus rapidinho, 27, capítulo 27, versículo 52, tá? Vamos aí, tá lendo aí rapidão. Ó, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Ó, que maravilha, né?
E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele aguardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Porque todo mundo estava esperando o dia da primícia, o dia que ia acontecer o primeiro homem a ressuscitar dos mortos. E com ele ia trazer todos os mortos que foram mortos pela lei, pelos profetas não, meu irmão, pelo sacerdócio. Entendeu? Tem uma passagem lá no capítulo de Apocalipse que ele fala assim: vocês estão lá debaixo dos altares. Ele falou assim: quando que você vai julgar, fazer a matança, para que nós possamos ser libertos? Aí Jesus falou: calma, filho, ainda provém que muitos irmãos seus morram ainda, da mesma forma que vocês morreram. Entendeu? Mas isso aqui tudo já estava se cumprindo, porque já estava se tratando do hábito espiritual. O hábito espiritual, ele aconteceu no madeiro, meu irmão. O hábito espiritual, a salvação espiritual, a lavagem regeneradora espiritual, o batismo espiritual, a unção espiritual, o poder da transformação espiritual aconteceu no Espírito. No dia da morte e ressurreição de Cristo aconteceu no habitat espiritual, no habitat celestial. E aí estava já tudo perfeito. Mas para os olhos carnal, que é terreno, tinha que ter ainda o tempo da dispensação até o tempo do tabernáculo feito pela mão do filho do rei Davi, o rei Salomão. Aquele tabernáculo tinha que cair para que tudo estivesse como o estrado dos pés de Jesus. O templo caído, tudo ficou aos pés de Cristo. Acabou, já era. Esse foi o nosso arrebatamento. O arrebatamento de estado de consciência, de sabedoria hoje. Porque já se cumpriu tudo. Fica todos com Deus. Um forte abraço. Já se passou meia hora falando aqui. Entendeu? Sinta-se amado, protegido, acolhido no seu homem interior. O seu homem interior, ele é inabalável, ele é incorruptível, ele foi sarado, ele foi remido, ele foi justificado. No homem interior você já está justo, sem pecado. Você não pode pecar, você não pode se contaminar pela natureza mundana da sua carne. A sua carne, ela é o primeiro Adão, é terrível, é monstruosidade, está cheio de falha, cheio de debilidade e vai continuar assim até o dia que esse tombo cair, esse corpo cair, essa semente morrer, para que possa nascer a semente, a árvore espiritual que está dentro de você. Fui! Fica com Deus!